Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcos, da Primeira Igreja Batista no Andaraí, e estarei dando prosseguimento à aula hoje, aula 2, tema A Mente de Cristo, aonde na aula 1 nós tratamos de falar, de demonstrar que há na mente de Deus um supremo propósito, um plano pré-definido antes de todas as coisas, e um propósito, e nós vimos qual é de Cristo ter a primazia de todas as coisas. E a soberania de Deus faz com que não só a evidência, da soberania de Deus faz com que a gente entenda que Ele não apenas planeja, como tem o poder de executar o seu plano e de sustentá-lo até o fim. Significa que nada, e nós vimos isso em Isaías 46, nada frustrará o propósito de Deus. E é importante a gente entender isso, já que estamos falando da mente de Cristo, que da mesma forma que na economia de Deus, que é a obra de Deus realizada na dispensação da plenitude dos tempos, a gente saber isso. O cristão tem que saber qual é o propósito de Deus, que esse é a principal obra que Deus está fazendo. Como falei na aula anterior, outras coisas Deus pode fazer porque Ele é soberano, Ele é poderoso para fazer, Ele é bom, Ele é misericordioso. Então Ele pode curar, Ele pode fazer diversas outras coisas, abençoar o trabalho das nossas mãos, entre outras coisas. Mas o propósito específico e que está ligado ao plano principal, inicial de Deus, a gente entendeu na aula anterior. Então, seguimos na aula 2 para falar um pouco da mente de Cristo, essa ideia de consciência. Falar de mente tem que entender a questão de consciência. E aí eu dei como título a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, um relato de Gênesis, falando de Adão, porque Adão representa não só o homem Adão, indivíduo, mas representa também um princípio, representa a humanidade, porque quando a gente vê lá que por um pecado entrou na humanidade, e por Cristo nós somos reconciliados, então são dois princípios também representados. Então, falar de Adão é falar do Adão e falar de Adão com esse olhar um pouco mais abrangente. E na aula Razões de Nossa Fé, aula 4, O Homem em Pecado, o irmão José falou sobre a convivência perfeita, íntima e harmoniosa, citando a Gênesis, e que é o tema da nossa aula, o tema que dá base para a nossa aula. A gente começar a entender as coisas, como Isaías 46 diz, a gente entende o fim pelo começo. Então, é importante que a gente entenda muito bem esse começo, porque é um princípio. Ali se estabelece um princípio. Em Adão se estabelece um princípio da humanidade. E aí ele disse lá, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu acho interessante a abrangência dessa frase, entendendo que Deus já sabia, Deus não foi pego de surpresa. Deus, pra gente, quando a gente pensa em Deus, quando a gente fala de Deus, nós temos que estar baseado e alicerçado nos atributos de Deus.
né? Então, quando a gente fala que Deus ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou, porque ele é onisciente, é impossível que ele esteja pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas antes de todas as coisas existirem. E mesmo assim ele fez o homem. Então, quando eu leio isso, né, ele diz: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deu ao homem a capacidade de decidir, mas ao mesmo tempo, quando eu leio aqui, né, certamente morrerás, ele também já sabia que Adão cairia. Né? Tanto que a salvação é um plano antes da fundação do mundo. Né? A aula aqui não é sobre redenção, né? Mas falar de redenção é falar de presciência, né? De Deus. Na aula que o pastor Rodrigo deu sobre salvação e eleição, ele falou um pouco sobre o que é presciência de Deus, né? E aí a gente lê, chegando aqui, né? Ou seja, resgatando até mesmo metodologicamente, né, o que se tem falado nas aulas anteriores e a partir delas acrescentar um elemento com um pouco mais de profundidade, dando sequência, né, ou seja, nós estamos somando conceitos e informações e princípios, né? O irmão José falou sobre Deus, né? O pastor Rodrigo falou sobre salvação, falou sobre eleição, foi falado sobre o que é a igreja. Então é uma construção, e hoje, quando se fala de mente de Cristo, nós temos que resgatar todas essas aulas como um somatório. Né? A gente, como aluno, a gente tem que. O aprendizado é isso. É a gente conseguir aprender aquela informação, conseguir conectar ela a uma realidade, né, para que a gente possa absorver realmente o conceito e utilizá-la. Como eu estou resgatando essa ideia aqui, o irmão José trouxe, e aí pensando, né, Deus certamente morrerá, e Deus já sabia que Adão cairia, que ele era uma figura do homem, é porque o homem precisa de Cristo, né? E aí a gente vai ver o que aconteceu com Adão. Em Gênesis 2:9, que é essa passagem que o irmão José falou, nós temos aí o relato bíblico, e assim está. Bíblia. Pega sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, acompanhe sempre as passagens bíblicas com a Bíblia na mão, e diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E aí nós temos aqui a grande pergunta: o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Qual é o seu fruto? Mas, para a gente compreender um pouco, fazer uma construção, antes desse momento histórico da experiência humana representada em Adão, ou seja, quando falo de Adão, eu falo do Adão como o indivíduo, e falo de Adão como um princípio da humanidade. Né? Porque em Adão, a queda de Adão, todas as coisas caíram. Então, entender Adão como o indivíduo Adão, entender Adão como um princípio para que a gente possa compreender as coisas, né? E aí a gente vê em Gênesis 2:7, quem é esse Adão? Né? De que ele foi formado? Como esse princípio do homem? Gênesis 2:7 aqui diz: formou então o Senhor. Então, quem é que criou o homem? Quem formou o homem? O Senhor Deus. O homem do pó da terra. Então, do pó foi feito o corpo do homem, o elemento do homem, né? E o corpo do homem, como foi feito do pó da terra, o corpo é o lugar do homem aonde ele se relaciona com o mundo exterior, com o mundo físico, né? Com essa realidade, entre aspas, inferior, que é
é a realidade da terra. E aí ele diz em Gênesis 7, e soprou em suas narinas do fôlego de vida. Então não é um vento, né? Deus é espírito. De Deus só sai Deus, né? Deus, ele é amor. Deus, ele é misericórdia. Então de Deus, ele não é Deus é amor, né? E Deus, ele é vida, né? E ele sopra esse né? Não como um vento, mas como o ar, né? De Deus, o Espírito, dando fôlego de vida, né? Só Deus é a fonte da vida. Fora dele é morte. Princípio simples. Por isso nós falamos que os homens têm Deus, o afastado do princípio da vida, eles estão mortos espiritualmente. Porque só Deus tem vida. E ele deu vida a esse homem, né? E aí quando esse homem que tem um corpo formado do pó da terra, da onde há a possibilidade de se relacionar, né, com o mundo físico, esse homem tem um espírito do homem dado por Deus, e no espírito do homem ele pode se relacionar com Deus. E diz aqui que na junção do corpo com o espírito, né, ele diz aqui, o homem foi feito assim, alma vivente. Então o homem também tem alma, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, né? O espírito foi dado por Deus. Em Tessalonicenses diz que o homem, né, ele tem corpo, alma e espírito. Então o espírito foi dado por Deus. O corpo é formado por Deus, mas do pó da terra, né? E aí essa nossa personalidade, essa alma, esse eu, né? Essa alma vivente, ela se manifesta, né? É importante também saber que Deus, quando fez o homem, e ter essa sensibilidade de perceber ali em Gênesis, por exemplo, em Gênesis 1, 27 e 28, ele novamente fala em 27, Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou, sempre dando a Deus a primazia da criação. Ele é a fonte da criação. Então todo homem tem em si uma natureza crística, né? Que diz em Cristo todas as coisas foram criadas e tal. Então ele diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea criou. Em 28, olha aqui, Deus os abençoou. Então o homem era abençoado por Deus. E disse a ele: qual é a bênção que Deus dá? Então Deus quando criou o homem, né, ele disse lá, Deus abençoou o homem de que forma? Ele diz: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, então, essa capacidade, né, de reprodução e de sujeitar a terra, ou seja, a autoridade para governar a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, dominar. Então, Deus deu ao homem o quê? Autoridade, né, e destreza. E aí se a gente focar, querer entender quem é esse Adão antes da queda, né? Que capacidades, que bênçãos, quando ele fala Deus abençoou, os abençoou, a capacidade, né, que eles tinham, né? E aí ele coloca Deus os abençoou, botou no plural, né, quando ele fez o homem macho e fêmea. Então eu entendo que Eva também tinha
né? Capacidades, possibilidades superiores, né? Porque se neste homem tinha uma capacidade de sujeitar a terra, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se arrastam sobre a terra. Hoje, se eu for de frente com um leão, o que acontece? Eu sou torcidado, né? E então a gente começa a perceber esse Adão, né? Com esse é o homem que Deus queria, né? Então nós estamos muito longe, né? Desse propósito de Deus para o homem, né? E nós vimos na aula passada qual é o propósito de Deus para o homem, de glorificar a Deus. Né? Como? Mostrando isso, olha, Deus fez e abençoou o homem de tal forma. E eu penso no poder intelectual. Gênesis 2,19 diz: da terra, vamos ler aqui, da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu. Então, mostra aí, né? Deus também formou todos os animais da terra e as aves e trouxe para o homem. Por quê? Ele tinha dado a bênção ao homem para governar e dominar. E aí, olha outro atributo. Ou seja, de Deus só sai Deus. Né? Não é que seja igual a Deus, mas Deus é que governa o universo, Ele que sustenta todas as coisas, Ele é essa inteligência da criação. E eu vejo tudo que é belo, quando ele fala em Romanos, que toda a criação, né, mostra quem Deus é e a sua divindade. É um Deus criativo, um Deus colorido, um Deus que faz a multiplicidade de cores. Olha quantas plantas lindas e maravilhosas. Olha as aves, cada um com uma cor. Tem um pavão, tem um tucano. Olha as praias. Eu sou fã, tá? Amo praia, né? Se Deus abençoar, um dia eu vou morar de frente para o mar, porque eu amo praia. E ele diz, né, em Romanos, que tudo isso mostra Deus e sua divindade, ou seja, seu poder criativo, seu poder, né, não só de criativo, de poder de fazer, de criar, mas criativo de ser criativo, de fazer variedade, de fazer variedade de espécies, variedade de cores, variedade de formas, né? E de tudo isso fazer o homem com a bênção dele, né? Para que o homem dominasse, para que o homem... Aí vem aqui em Gênesis 2,19 dizendo que traz ao homem todos esses animais e para ver como lhe chamaria. Aí aqui no 20, né? Vamos ler aqui. E Adão deu nome a todo gado, às aves do céu, e a toda besta do campo, né? Aí tem mais para o homem não se achava ajudadora e tal, mas assim, no sentido desse poder intelectual que ele deu a Adão, né? O Gênesis 2,15, né? Vamos ver aqui. Ele fala: tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ou seja, o poder administrativo. Lavrar, poder para trabalhar, ou seja, capacidade física para trabalhar, né, e guardar, um poder administrativo. Então a gente pode dizer que esse Adão, né, e essa humanidade projetada, né, era potencialmente inteligente, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante a gente, pelo menos no meu olhar aqui, em Gênesis 1:26, quando ele diz, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com tudo isso que Deus abençoa
abençoou Adão, né, com essas capacidades todas, ele queria que Adão refletisse a imagem de Deus, né? Essa moral, né? Essa aparência de Deus, né? E a gente fala olhando para Cristo, né? Que Cristo para nós é a revelação do Pai, né? É a expressão exata do Pai, e a gente vê que Cristo, em Filipenses, dizendo, né? Sendo Deus, não usurpou ser Deus, né? Se entregou, né, para o propósito de Deus, se tornando servo, sofreu morte de cruz, obediente até a morte ao propósito de Deus. E a gente vendo Cristo se expressando Deus na sua experiência, na sua humanidade. Então a gente vendo a humildade, né, a obediência ao Pai. Ele só fazia aquilo que o Pai queria, né, mesmo ele sendo Deus. Então Deus queria que Adão também dependesse dele assim, né? E aí começa a nossa história de Gênesis 2:9. A partir daí a gente começa da construção a entender que a alma, a alma que era, né, parte do homem, tinha o espírito que ligava, aproximava o homem de Deus, né? Estava ligado a Deus, a possibilidade de se comunicar com Deus. E o corpo, que possibilitava o homem a se relacionar com o mundo físico. E aí nós temos aqui o que? Essa alma, né, agora com a possibilidade da consciência. Eis aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma alegoria, né? Você não vai no jardim, você não vê uma árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Assim como a árvore da vida não é uma árvore física, simboliza Cristo. Então, a gente vai falar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore escondida. Não sei, não consigo ver dessa forma, como uma árvore física, né? É uma alegoria. Do meu ponto de vista, né? Entendo como uma árvore física. E o seu fruto, como ele diz, a mangueira é uma árvore cujo fruto é manga. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore que dá a possibilidade do conhecimento, né, da consciência, do bem ou do mal. Lembra que Deus criou o homem à sua imagem, né, no sentido de expressá-lo, né, de ter essa dependência do Pai. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal, representa esse momento histórico do homem Adão, da humanidade, dentro, né, do plano histórico da plenitude dos tempos, esse momento em que esse Adão potencialmente inteligente, tem a possibilidade da sua consciência de decidir, né? E aí que começa todas as coisas. Ele tinha um livre discernimento, um livre-arbítrio para decidir. É como se fosse uma fase, né? Aquela fase da inconsciência. Então, o homem como poder da criação de Deus, potencialmente capaz, potencialmente inteligente, agora ele, historicamente, ele tem a possibilidade, né, de despertar essa consciência e com capacidade de decidir. E como que ele podia decidir? Ele era espírito,
tinha um espírito humano, né, que Deus deu. Então ele tinha capacidade de se relacionar com Deus. Tinha o corpo físico que ele tinha capacidade de se relacionar com o mundo exterior, né? Tinha consciência de si mesmo, porque ele já tinha sido feito alma vivente. E agora, nessa fase, há dentro dele uma árvore, dentro do próprio homem, que é uma capacidade, né? Jesus fala, veja o homem como árvores. Eu lembro de João 15, né? Nós estamos ali na videira, nós somos os ramos, e ali, né, nós tínhamos as possibilidades do homem decidir lá. E Deus fez o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida. Isso, alegoricamente falando, né, o homem podia decidir pela árvore da vida, que é Cristo, decidir que Cristo é o seu sustento. E aí isso remete a João 15, né? Ele é a videira, nós somos os ramos. Né? Um ramo de si mesmo não tem vida. E o homem ali, naquela aurora da sua consciência, podia ser, mas eu, sendo tão capaz, inteligente, tenho força física, poder para governar, tudo dado por Deus. Eu, mesmo assim, eu preciso de Deus. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da árvore da vida. Jesus, ele é a vida. E vocês conhecem um pouquinho da história. Ele poderia ter reconhecido que a causa, tanto que em Gênesis você fala que houve muito, e Deus criou, e Deus fez, e Deus, e aí Adão ali, na aurora da sua consciência, no seu poder de livre-arbítrio, ele reconhecer toda a existência de tudo aquilo, de toda aquela capacidade, ele fala, mas tudo isso é Deus, aquela razão suprema da sua inteligência, né? Se deixar guiar em direção à árvore da vida, ou seja, entender que tudo é Cristo e ter Cristo como primazia de todas as coisas. Esse é o plano de Deus para o homem, que só vai ser possível, devido à queda, se realizar no segundo Adão, que é Cristo, que é reconciliar isso novamente, que se perdeu. E aí, no arbítrio do homem, estava o quê? A morte e a vida, representadas pelo comer de uma ou de outra árvore. Como o título da lição diz, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente já viu que no momento do arbítrio, no momento da escolha entre vida e morte, Adão escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. Influenciado pela serpente, que representa, né, a astúcia, né, a inteligência, ele decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o comer dos seus frutos significa que o homem teria um conhecimento, o conhecimento do homem seria independente de Cristo, ao invés de sujeitar, né, a Cristo, né, como ramo e a videira. Ele não, o conhecimento dele vai independente. E é isso que representa aquele, quando ele diz para não comer, né, da árvore do bem, árvore do bem e do mal, daquela forma, tem a possibilidade de escolher a árvore da vida.
ele escolheu o conhecimento. Só que esse conhecimento, se havia lá uma fala de que se comesse morrerás, é um conhecimento que é independente de Deus. É uma queda de consciência, porque sem Deus, Deus é a luz. E o que é treva? É a ausência de luz. O que é treva? É o afastamento da luz. Né? Se seus olhos forem bons, olhos, né, significa discernimento, os olhos não foram bons. Ele escolheu o conhecimento sem Deus. Se afastou da luz para as trevas. E aí nós temos o que? Gênesis 3:8, 3:7, 8. A morte. Ele escolheu o caminho da morte. Não a morte física, que depois vem ser consequência também, mas a morte no sentido de Deus é a vida. Cristo é a vida, a árvore da vida é Cristo. Quando ele se decide para fora, né, se afastando da vida, ele vai em direção à morte. A morte é isso. Em Gênesis mostra o que é a verdadeira morte. Né? Por isso que fala, né? A morte física é a morte do corpo. Mas da verdadeira morte é esse banimento, que é a segunda morte, esse afastamento total de Deus, nas próprias consciências. Você imagina um homem eternamente afastado da luz. Que homem seria esse? Né? Como que é a segunda morte? Né? Então a gente como cristão, a gente quer a vida. Vem, e aí se aproxima da vida, que é que vem para a vida. E a morte é isso, Gênesis 3, 7, 8. Vamos ler. E aí, né? Nós temos aqui em Gênesis 3, 7 e 8. Então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aí nós temos aí dois quadros, né? Uma inocência, Gênesis 2:25, vamos ler aqui. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 3:7. E então abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, Adão abriu os olhos e se viu Adão. Adão abriu os olhos e viu a si mesmo separado de Deus. Aqui, na inocência, ele estava conciliado com Deus. Ele se relacionava com Deus. Ele não fugia de Deus. Aqui, ele está afastado de Deus. Ou seja, esse é o momento em que a morte entra. O pecado entra. O afastamento de Deus entra e a consciência cai. Agora ele olha para Deus e tem medo. E aí o problema não é a maçã, né? A gente vê Marcos 7:19. Marcos 7:19 diz sobre a natureza material, né? Nós temos aqui: porque não entra no seu coração, mas no estômago,
e depois vai para o lugar escuso. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Então, tudo que Deus fez é bom. Não é a maçã representando um fruto. Quando a pessoa pensa, né, que Adão comeu um fruto, né, material, físico, o problema do homem não é físico. Né? Não existe uma maçã. O problema da árvore do conhecimento do bem e do mal não era um fruto físico. Né? Porque o fruto físico, ele, como diz aqui em Marcos 7,9, vai para o ventre. Puro, né? São todos os alimentos. E aí ele diz qual é o problema. Marcos 7, 20, 23. E continua a dizer, o que sai do homem é o que contamina. O que sai do homem é porque está dentro. Porque do interior, do coração dos homens, é que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro, ou seja, dentro do homem, e o contaminam. E isso representou a morte de Adão. Né? Dentro dele há uma queda espiritual. Então, tudo que ele vai produzir fora de Deus, afastado de Deus, todo o conhecimento que ele vai produzir, todo o raciocínio, toda a consciência dele, é uma consciência que está afetada por essa queda. E o homem se desintegra. Né? Eu tenho aqui Gênesis 3, Lucas 15, Lucas 15, 12, 13, que é a parábola do filho pródigo. O que acontece? O pai que dá todas as coisas para o filho, é amoroso, trata o filho, né, super bem. Chega lá no 12, 13, vamos pegar do 11, né? E ele prosseguiu. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele repartiu os bens. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É como em Gênesis 3, 22, que está citado aí. Gênesis 3, 22. Que diz: então disse o Senhor Deus, eis o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal, assim que não estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e vive eternamente. 23. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E aí o homem, né, ele vestiu, criou folhas da figueira para tapar sua nudez. Ele se afastou de Deus. É como um filho pródigo. Pegou tudo que o pai deu e foi fazer como ele queria. Né? Deus deu tudo para Adão. A gente viu no início da aula. Tudo. Abençoou. Está escrito lá. Deus abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai. Deus deu tudo para Adão. E no momento dele decidir, Deus deu a ele essa possibilidade, como o pai dá para o filho, ele pede do pai, faz o quê? Dá a parte dele, toma aqui. E ele que decidiu se afastar e viver longe do pai, como Adão. Essa é a desintegração humana, essa é a queda. O homem decidiu viver pelo seu próprio discernimento, fazendo do seu coração corrompido pelo engano, né? Adão foi enganado pela serpente. A humanidade que está debaixo desse princípio de Adão, porque dele viemos, né? Ela tem esse problema da consciência caída, né? E vivem, né? Como a fala lá, né? de Atos 17, o homem foi criado para buscar a Deus, mas mesmo Deus estando perto, eles não conseguem
discernir, criando simulacros de deuses, buscando Deus como que tateando, porque ele tem um problema de discernimento e ele foi enganado, né? Ou seja, um coração corrompido pelo engano, a norma de definição do bem e do mal. O homem quebra a sua unidade com Deus, dizendo: dá-me a parte dos haveres que me cabe, quando eu vou viver sozinho no país distante. Assim foi o que o filho pródigo fez. Assim Adão, quando decidiu, não pela árvore da vida, mas pela árvore do conhecimento do bem e do mal, assim Caim fez. Caim não só matou o irmão, mas mesmo Deus falando, ele, né, discute com Deus ali e cria toda uma civilização fora de Deus. E aí você sabe quais são os descendentes de Caim. Então, Adão, ele representa, né, um princípio. Adão, enquanto pré-figuração do verdadeiro homem por excelência, certamente não podia vingar como um homem perfeito, né? Do contrário, né, a gente não teria necessidade do Cristo. Então, ele é o protótipo da possibilidade do homem perfeito, que Deus, né, fez tudo para ele governar a terra, governar todas as coisas, só que não é ele, porque Deus não mudou, não fez uma adaptação no plano. Deus já sabia, na sua presciência, de todas as coisas. Então, isso vai se cumprir em Cristo. Então, Adão aponta para Cristo e Cristo completa Adão. Lá no Salmo, acho que é Salmo 2, nós podemos entender, né, melhor essa pré-figuração que ele diz aqui. Salmo 2. Quando ele fala lá, né, a vitória do Messias, 2,7, diz assim: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, falando de Cristo ressurreto, né? Pede-me e eu darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro e os despedaçarás como um vaso de oleiro. E assim, ou seja, Cristo, a vitória do Messias, que vai governar, dominar toda a terra, dominar todas as coisas. Aquilo que Deus falou para Adão lá no início, dominai, né? Tal. Então, Deus falou, mas Deus também sabia que, né, Adão, ele ia falhar. Por isso, ele é uma pré-figuração, né, daquilo que vai se cumprir em Cristo. Mais uma vez, né, a realidade de Cristo. Sempre. Em Romanos 5,14, parte B, deixa isso bem claro. Aí a gente vem a realidade do Novo Testamento, trazendo luz para o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Romanos 5,14, Paulo, através das suas revelações que Cristo deu a ele na sua preparação, Paulo vem trazer a iluminação do que é o homem. Né? O homem é o que Deus planejou. E Adão, ele diz aqui, 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura, ou seja, ele é a sombra, ele não é a substância, né? Ele é o símbolo, a figura, a alegoria, não a realidade, né? Porque o supremo propósito de Deus é ter Cristo como a primazia de todas as coisas, não é Adão, né? Então, Adão era uma figura daquele que viria. Romanos 5,14. Abra sua Bíblia e veja. Então, e aí temos o quê? O problema da consciência caída instalada no homem. Mas já havia o arquétipo da consciência caída, que é Satanás, Satã. Ezequiel 28, 14 e 19. E ali
E a gente vê, né, essa figura, né, de Lúcifer, diz lá em Ezequiel 28:14: Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Ele foi criado. Ele não era Deus. Ele foi criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior. A gente viu lá, o problema não era o alimento físico, não é físico. É dentro. Jesus traz a revelação da problemática do homem, que é de dentro do homem que nasce, né, o problema. E foi do interior de Lúcifer que se achou iniquidade. Então, do teu interior, versículo 16, do teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor entre as pedras afogueadas. Versículo 17. Elevou-se o teu coração, interior, coração, por causa da tua formosura. Olhou para si mesmo. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. 18. Pela multiplicação das tuas iniquidades, isso aí é importante a gente captar. Pela injustiça do teu comércio, profanaste teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Tu te tornaste objeto de espanto e deixarás de existir. Né? Aí a gente tem que interpretar a Bíblia, né? Ou seja, deixar de existir significa o quê? Se ele deixar de existir lá, né, quando de Lúcifer ele se tornou, né, se tornou um Satanás, se tornou um diabo, um arquétipo do mal, uma figura daqueles que olham para si mesmo e acham que de si mesmo é suficiente, né, e não atribui toda aquela formosura, tudo aquilo que ele tinha era de Deus, né? Então essa usurpação dele diz: deixará de existir. Ele não deixou de existir. Ou seja, a gente deixa de existir quando a gente se afasta da fonte que nos criou, que é Deus. E esse Satanás, né, ele representa isso, né? Esse Lúcifer caído, ele se transforma, ele é a representação da rebelião, do ser criado, que do seu interior, do seu coração se acha iniquidade, e ele se posiciona como um antagonista de Deus, um adversário, e assim, né, chama Satanás, adversário. Ele como um arquétipo do mal. Entendendo, né, a palavra, né, arquétipo, né, como um protótipo, um protótipo, né, ou seja, que é possível de se replicar, né, um arquétipo do mal, pai da mentira. E então, como pai da mentira, arquétipo do mal, ele passa a ser a representação, né, vincular todas as obras malignas a ele, não como o executor, mas como esse arquétipo, como essa figura, né? Porque a gente, normalmente as pessoas atribuem, né, tudo a foi o diabo, né? Mas o problema do homem é no interior dele.
Então, há dentro do homem a iniquidade, no interior do homem, né? Como a gente viu lá, não era a maçã, né? É do interior do homem que procede, né, essa maldade. E esse Satanás, né, que esse Satã caído, ele é essa figura que representa o mal. E pai da mentira porque ele é, né, o primeiro ser criado, como a gente viu ali em Ezequiel, criado, né? Então, o primeiro ser criado a se rebelar contra o seu Criador. Então, pai da mentira. Então, Satanás significa adversário, né? Diabo, acusador, um substantivo, né? Substantivo adjetivo. Mas não que Deus tenha adversário, né? Deus é todo-poderoso, Deus não tem adversário. Mas como a representação da matriz de uma consciência caída, né? E esse estado de consciência caída, ele multiplica o comércio dele, né? A gente vê que a serpente ele vai enganar Eva, ele usa de engano, sempre para quê? Tratar, né, de uma imagem de Deus que não é. A essência desse antagonismo é isso. Tratar Deus, né, na consciência do homem como e isso é um cuidado, é um perigo muito grande. Quem é o Deus que cada um de nós temos pintado? Né? Muitas vezes a gente fala, Deus vai pesar a mão, Deus pesou a mão porque fulano morreu, foi Deus, foi falar de Deus e Deus pesou a mão. E aí a pessoa ficou doente e morreu. Será que é esse Deus? Porque Satanás pintou um Deus também. Né? Vamos aproveitar aqui essa inspiração, né? Que eu creio que seja importante falar isso. É extra, assim, vamos dizer, como ele diz aqui, né? Ora, a serpente, mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ela falou à mulher, assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Aí disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore do conhecimento da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele toqueis, ou seja, acrescentou, para que não morras, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente fala, né? E assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e aí começa o engano trabalhando na consciência de Eva, né? Mostrando um Deus que Deus é esse, gente, que cria o homem e diz que não tem que comer das árvores, né? Colocando um Deus como um Deus que cria o homem, você não pode comer de toda árvore, não. Ou, olha, eu vou criar você, mas eu não quero que você coma essa árvore aqui, não, senão você vai ser que nem a mim, tu vai conhecer o bem e o mal. Então, Satanás enganou, né, a posição dele, essa multiplicação do comércio dele, de querer trazer uma figura de Deus que não é. E muitas vezes nós cristãos, a gente traz uma figura de Deus que não é. Em louvores, em pregações, será que é isso mesmo? Em palavras, quando a gente fala, né, essa expressão, a mão de Deus está pesando. O que ele quer dizer com isso? Que tipo de Deus que ele está desenhando? Aí a gente vê o que? Em Cristo, a revelação plena, a luz plena, a consciência plena do falar de quem Deus é nele. Aí a gente vê Cristo simples, falando e andando no meio de pessoas simples, chamou 12 discípulos até iletrados,
não matando a mulher adúltera, perdoando seus malfeitores, orando por eles. E aí ele traz para o homem, né, o testemunho que ele fala em João 17, revelei teu nome aos homens. Porque a multiplicação do comércio de Satanás como um adversário, desse diabo que se multiplica, né, nos anjos, quando eles também caem, se multiplica no homem quando cai no engano e vem se multiplicando, né? É um olhar que não consegue ver Deus quem Deus é. Amor, a plenitude do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da justiça. E aí vem Cristo mostrando isso, revelando o nome do Pai. E esse estado de consciência caída, a gente fala assim, ah, não, é só o mundo lá. Pode ser o estado de qualquer ser. A gente vê aqui Pedro, Mateus 16, 23. Mateus 16, 23. Vou ler do 22. Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, né, Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. 23. E aí no 23 diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. E temos em Judas essa figura também. Jesus respondeu-lhes, acaso não escolhi vós, os 12? No entanto, um de vós é um diabo. Então, ou seja, essa representação desse estado de consciência caída que não compreende as coisas de Deus e por não compreender as coisas de Deus, às vezes se coloca numa posição de antagonista. Por isso Pedro, ele andando com Jesus, né? Jesus chama ele para trás de mim, Satanás, né? E Judas mais ainda, né? Um diabo. Então, muitas vezes nós temos que ter esse cuidado para não ser como um diabo, né? Uma representação daqueles que, como ele falou para Pedro, não conhecem as coisas de Deus, só dos homens. Então, para a gente falar do Evangelho, né, a gente tem que conhecer a Deus. Nós temos na aula aí, né, anteriores a essa, que o irmão Josir fala sobre quem é Deus e como ele pode ser revelado nas Escrituras. Você pode voltar lá e dar uma olhadinha, né? E quando a gente fala de mente de Cristo, nós temos que ter essa consciência, né, de que nós temos que não ser um diabo. Ao contrário, ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é o quê? Como ele diz, eu revelei teu nome aos homens. Né? Como alguém que, assim como Cristo manifestou, né, o nome de Deus, a gente também manifestar. Né? Como os cristãos foram chamados de cristãos, né? Não se autodeclararam cristãos em Atos. E aí essa consciência caída que começou com o pai da mentira, né, como primeira criatura, né, que se rebelou contra o pai. E aí a gente chega hoje no Novo Testamento, né, a fala, né, do Império das Trevas. Nós temos ali Lúcifer como uma consciência caída solitária. Ele caiu, ou seja, nele foi-se achada a iniquidade. E aí, Apocalipse 12, 9. A gente já vê aqui
Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aí traz à luz aquela consciência, né? Aquela serpente, a serpente, hoje é um grande dragão. Ou seja, essa consciência caída, esse engano se cresceu, se tornou um grande dragão. 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, né? Que engana todo mundo. Qual foi o engano que ele fez com a Eva? Ele manifestou o nome de Deus que não era Deus. E hoje o homem faz muito isso, até mesmo no nosso meio cristão, evangélico, religioso. Muitas vezes por falta de conhecimento, como Pedro. Então a gente tem que ler as Escrituras, a gente tem que buscar de Deus aquela revelação que a gente leu na aula anterior sobre qual é o supremo propósito de Deus, qual é o propósito de Deus. Ele diz em Efésios que Paulo orava para que eles tivessem, né, em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E a gente tem que ter isso. Versículo 9. E temos o que? Adão e Eva, Gênesis 3, o engano. As criaturas, Gênesis 6. Ele fala... não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Agora, a gente vê como essa multiplicação do comércio de Satanás, né, esse engano, né, que traz essa possibilidade da consciência caída. E aí de Eva e Adão já tem Caim, que cria toda uma civilização fora de Deus. E aí em Gênesis 6 representa já uma humanidade caída, com várias mentes, né, errantes, no sentido de longe da fonte da vida, longe da fonte da criação, longe da fonte da consciência pura, né? Porque o que se espera, né, é o quê? O espírito humano, né, é a área onde a dimensão divina, né, faz conhecer a natureza de Deus. E quando a gente se afasta no nosso, por esse desligamento, esse afastamento, essa morte, né, de Deus, a gente se afasta também dos seus relacionamentos humanos. A gente se relaciona com o homem não com a consciência pura, né? Aí eu acho interessante que logo lá em Gênesis mesmo, no início, a gente vê o descendente de Caim matando, deixa eu ver aqui, o primeiro homicídio. Caim, ou seja, já em Caim a morte acontece, o homicídio, e aí tem uma parte aqui, 17 ele diz, né, que ele edificou uma cidade. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu, deu luz a Enoque, ele edificou uma cidade e chamou pelo nome de seu filho Enoque. Né? 16. Saiu Caim da face do Senhor, ou seja, se afastou, foi errante, e edificou lá para a banda da terra de Nod. Aqui, eu queria achar. Versículo 23. Disse Lameque que as suas mulheres Ada e Zila: ouve minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o dito. Eu matei um homem por minha ferida e um rapaz por minha pisadura. E assim, eu acho interessante, né? Logo no início de tudo, Caim se afasta, cria uma civilização fora de Deus, e o cara mata o outro porque pisou nele, pisou no pé. Ou seja, o homem, quando se afasta de Deus, o seu relacionamento com o outro homem também cai. Porque, eu quero ver aqui também, a gente começa a ver aquilo que era uma consciência caída, solitária, né, de Lúcifer caindo, se transformando rapidamente no império das trevas, pela multiplicação do seu comércio.
que a gente já leu lá em Ezequiel 28:16, as consciências são convidadas a participar. Então, a saga cósmica, né, do homem, a gente gosta de filmes, né, das trilogias, desses épicos, né, e quem gosta, né, e a gente vê um rei tentando ganhar o outro, e aí você tem que angariar, né, simpatizantes, tal, para formar um grande exército. E assim Satanás fez desde dos anjos até o homem, né? Até o homem que ele, quando fez com Adão e Eva, representa toda a humanidade. Ele faz com toda a humanidade, né? E aí depois que ele tem consciências caídas, esses são como como o diabo, como um Satanás, como Jesus disse para Pedro e Judas, como um Satanás. E essa é a saga cósmica, né? Esse Satanás ou esse diabo que representa um estado de um querubim ou estado de um homem, como Pedro e Judas, por falta de entendimento, uma consciência de oponência, né? De oposição ao Criador. E aí a gente consegue ver que Lúcifer e os anjos e Eva, e essas criaturas que a gente vê em Gênesis 6, e vemos até hoje, que lá em Apocalipse, né, também fala, elas se harmonizam com essa consciência caída de Satanás, né? Criando uma consciência coletiva que eu chamo de império das trevas, né? Ou seja, mentes e corações que se associam ao engano. Qual engano? De um conhecimento de Deus que não é Deus, ou um total desconhecimento de Deus. E esse afastamento gera morte, gera relacionamentos, né, com uma consciência caída, tem uma consciência de si caída, a consciência do outro caída, porque a gente viu lá, né, o relato do descendente lá de Caim que matou o outro porque pisou no pé, né? Então, as criaturas são chamadas por essas consciências. Nós temos o que? Deus, né, na sua obra, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles trabalhando para chamar o homem a essa consciência de quem é o Deus de verdade. E temos também Satanás, o anticristo, o falso profeta, essa trindade satânica, né, operando nas mentes, nas consciências, fazendo o contrário. Essa é o jogo das vozes. A quem você vai ouvir? Deus falou, mas a serpente também falou, só que ela falou com engano. E às vezes, segundo Coríntios 11:3, às vezes isso está na própria igreja. Eis aqui, está escrito, 2 Coríntios 11:3. Temo Paulo falando, né, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E aí, né, ele fala aqui algumas coisas, e aí Paulo faz uma defesa, né, e até uma orientação. Ele fala aqui no 4: se alguém se aproximar de vós de pregar outro Jesus que não temos pregado, tal, né, ou se receber outro espírito que não aquele que recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão suportais. E aí ele faz uma defesa, e lá no 13 ele fala assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. Nisto não há nada de surpreendente, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não admira, pois, que seus ministros de quem?
de Satanás. Homens que vestem esse arquétipo de Satanás, como Pedro vestiu, como Judas vestiu. Não admira, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Então, a luta acontece nos corações. A gente pode estar ouvindo até mesmo falsos apóstolos. Se a gente não tiver na nossa consciência, e em falando de mente de Cristo, é ter consciência de quem é Deus, a sua obra, do seu supremo propósito. E o homem pode, como a Caim, criar toda uma civilização, toda uma denominação, se você quiser dizer assim, fora de Deus, né? Como representa a Torre de Babel, né? Uma Babilônia. E aí no final, a apostasia, o Espírito e a vinda de Jesus. 2 Tessalonicenses 2,3, aonde ele fala: ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia, falando da vinda de Jesus, não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ou seja, a apostasia, apodrecimento, né, do homem, aquela degradação num momento pior. É quando a gente vê aqui em Apocalipse, né, 7:1. Deixa eu abrir Apocalipse aqui. 7:1. Depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Salmo 2:3. Salmo 2:3. Vou ler do versículo 2 para o 3. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e seu ungido, dizendo: rompamos suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Eu peguei essa passagem de Apocalipse que diz, né, que os ventos são retidos, e o vento aqui como uma representação do Espírito de Deus. Ou seja, no momento que o Espírito de Deus não fala mais ao coração do homem, a apostasia se fará. Então, profeticamente, né, segundo Tessalonicenses 2:3, diz que a humanidade passará por esse clímax, né, da apostasia, da degradação, aonde o Espírito de Deus não soprará mais, né, no homem, mas não porque Deus não queira, porque Deus vem para salvar, Jesus vem para salvar. O trabalho de Deus é para ter o homem de volta, né? Mas como Salmo 2:3 diz, os reis, né, fala: não, solta esses laços, os laços que prendem o homem ao Criador serão soltos para que se cumpra os desígnios de Deus do ponto de vista escatológico, né? O homem não quer Deus, o homem não quer mais, o homem não vai querer se relacionar com Deus. E a humanidade, quando ela evolui, né, é porque ainda o Espírito de Deus está atuando na humanidade, né? Quando a consciência humana evolui, o homem se melhora, né, enquanto ser humano. Então, todo o aprimoramento da humanidade, né, no que diz a valores como justiça, direito, fraternidade, generosidade, igualdade, respeito, são nuances da natureza e atributos de Deus fluído no espírito do homem.
Então, quando a gente vê, né, hoje, direitos humanos, né, vamos dizer assim, sei lá, Lei Maria da Penha para proteger a mulher do mal, ou seja, são a consciência do homem entendendo que o mal não é bom. Então a gente tem que fazer alguma coisa para poder arrefecer esse mal. Né? O homem é capaz de fazer o bem mesmo sem, eu sou cristão, evangélico, tal, porque há nele, ele tem uma natureza crística, né, de Cristo, porque em Cristo foi criado todas as coisas. Então, só que o que ele precisa é ter uma consciência limpa, né? O Espírito Santo, ele não contenderá, né, para sempre com o homem, mas até lá ele está contendo o espírito do anticristo. Em 2 Tessalonicenses 2,7, vamos voltar em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera, ele já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Até que o Espírito Santo, que é o que resiste ao espírito do anticristo, esse mistério da injustiça, ele está sendo segurado porque o Espírito de Deus ainda, né, está fazendo uma obra no ser humano. Então, quando a gente vê aprimoramento das leis, né, aprimoramento da consciência humana, é porque ainda o Espírito de Deus está contendo o espírito de anticristo. Mas, como diz Gênesis 6,3, até quando o homem vai contender com o Espírito de Deus? Né? Que ele fala lá, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Vai chegar uma hora que, por questões escatológicas, né, o que retém não vai reter o Espírito de Cristo. E aí, concluindo esse selamento da humanidade, eu coloco essa frase aí: todos os seres humanos, ricos, pobres, grandes e pequenos, estão sendo selados a cada decisão consciente a favor da verdade ou do engano. O fruto das duas árvores principais do jardim já amadureceram no vale da decisão da consciência humana. Rodrigues, 2020, página 109, 110. Ou seja, agora é a hora de você decidir, né, em qual árvore você vai comer o fruto. Você vai se voltar para a árvore da vida, que é Cristo, reconhecendo que você é criação dele, tudo que você tem pertence a ele, tudo, ele tem a primazia de todas as coisas, e você possa colocar e entregar, você que ainda não tinha consciência disso, conseguir ver Deus através de Cristo, Deus de amor. O Evangelho é isso, é revelar Deus que é amor, que é misericórdia, que é compaixão, que é justiça, que é soberania, né? E essa consciência de Deus, e você, né, tendo a alma, né, a consciência de si mesmo, saber de quem você procede, e sabendo que o Espírito Santo ainda opera, né, você possa se entregar a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, né, aonde você está. E aí, como já foi uma aula da igreja, sobre o que é a igreja, na igreja que você possa procurar se ajuntar a pessoas que, já tendo essa consciência, né, possa caminhar juntas na edificação. Né, que igreja é isso. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, né, pelo seu tempo. E até a próxima aula, a aula 3. Tchau.